Todos nós, querendo ou não querendo, passamos por crises. Mas eu creio mesmo que Deus é Deus conosco em todo o tempo, como diz a palavra, que Ele não nos deixaria nem nos desampararia. Estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde Deus se encontra em tempos de crise? Como Ele se manifesta? Há momentos em que a impressão que nós temos é que Deus se ausentou, foi fazer um piquenique em algum lugar e esqueceu que nós estávamos aqui, em estado de sofrimento. Mas não passa de uma distorção da nossa mente, da nossa leitura equivocada, humana, pequena, porque Deus nunca desamparou os seus. Eu quero te convidar a ler comigo o que registra Paulo aos Romanos no capítulo 8. O tema da nossa ministração ao longo de alguns domingos será Cristo na crise. Romanos 8, eu lerei alguns versos, a partir do versículo 28, você esteja aí acompanhando a leitura. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós abrimos o nosso coração. O Senhor tem nos preparado ao longo desse culto. O Senhor tem falado conosco já desde o momento em que aqui pisamos com os nossos pés. Mas a Tua palavra acabou de ser lida. E o Senhor possa falar ao nosso coração por esta palavra viva e eficaz, poderosa, para penetrar onde palavras humanas não são capazes de penetrar. Fale ao nosso coração. Nós sabemos que temos passado sim, no nosso país, um tempo de crise. Mas, ó Deus, obrigado, porque o Senhor está conosco até na crise e transforma crises em oportunidades. Por isso oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Nós poderíamos, irmãos, citar muitas outras passagens do mesmo apóstolo Paulo e chegaríamos a uma mesma conclusão. Paulo, de longe, era um homem pessimista. E era interessante observar, ou é interessante observar, que tipo de vida Paulo como apóstolo passava. A Bíblia diz que ele foi perseguido, ameaçado, preso. Ele passou todo tipo de mazela humana, foi envergonhado, teve prejuízo, foi tratado como bandido. Nós vamos olhar para a vida cristã do apóstolo Paulo, e se nós pudéssemos trazer isso para a nossa realidade, chegaríamos à conclusão de que teríamos motivos de sobra para sermos pessimistas. Mas ainda, diante de tantas coisas que ocorriam na vida deste homem, ele ainda conseguia enxergar o melhor de Deus, a ponto de ele dizer que as aflições deste tempo presente não poderiam se comparar com a glória que haveria de ser revelada em Cristo Jesus. Ele poderia focar nas aflições do tempo presente, mas decidiu focar na glória que haveria de ser revelada em Cristo. De longe, Paulo era um homem pessimista. O foco de Paulo estava alinhado, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé,
também da nossa fé, Paulo então conseguia, apesar das lutas, das crises naturais à nossa condição humana, conseguia ter uma posição diante da vida otimista. Não era um otimismo baseado num simples pensamento positivo. Paulo não era um homem que saía por aí lendo livros de autoajuda dos filósofos gregos, de jeito nenhum. Mas a sua viva esperança estava em Jesus, e lendo aquilo que de fato as Escrituras Sagradas trazia a ele, e olhando para Jesus, o Cristo que se revela a ele, ele chega à conclusão de que ele era mais do que vencedor. Veja, falar de ser mais do que vencedor num contexto de prisões, açoites, prejuízos, perseguições, só é possível quando somos tomados por uma noção muito clara do lugar de Cristo em nossa vida e do nosso lugar no reino de Deus. Ele é Senhor da nossa história. Não há nada que ocorre na vida de um homem ou de uma mulher de Deus que seja simplesmente fruto do destino ou do acaso. Ao contrário disto, Paulo diz no verso 28, que todas as coisas, isso inclui prejuízos financeiros, crises de relacionamentos familiares, questões de dificuldade no trabalho, um problema de saúde, qualquer coisa, a Bíblia diz, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, mas o detalhe é, para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem se ocupado em amar a Deus, se você tem uma aliança com Deus como Paulo tinha, ele compreendia que todas as coisas cooperariam para o seu bem. Paulo teve crises? Muitas. Ninguém sofre o que Paulo sofreu e não enfrenta crises, mas crise para Paulo era igual a oportunidade de enxergar Deus melhor, de perceber a relevância da sua fé melhor, de entender os planos de Deus para além da crise. Crise sempre foi uma oportunidade de crescimento para Paulo. E diante desta realidade espiritual, vamos perceber aqui que ele nos dá aqui algumas noções da relevância da fé em Cristo. Ele fala de perigo. Já se meteu em algum perigo na vida? Imagino que todos nós, em algum momento, desde a nossa tenra infância até o último dia de vida, iremos nos meter em alguns perigos. Perseguição, ele fala de morte, ele fala de vida, ele fala de coisas do porvir, que ainda não aconteceram, circunstâncias do presente. Ele diz, tudo isso devemos que levar em consideração. No entanto, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ah, irmãos, isto me diz o lugar de Cristo na crise. Isso me diz que nós podemos sim enfrentar as crises da vida, independente quais são essas crises, com a cabeça erguida, sabemos que alguém tem pelejado por nós. Eu acho tremenda a visão espiritual de Neemias. Neemias era um homem de trabalho. Quando ele soube da condição do povo de Deus, que estava numa situação deplorável, ele tem entendimento de que Jerusalém estava com os muros caídos, os portais queimados, o povo em frangalhos. Ele sai do lugar que ele estava, um copeiro do rei, e alguns acham que Neemias era o sujeito que levava o chá para o rei. Era como um garçonzinho. Irmãos, num contexto que Neemias estava, viver ou morrer para o rei dependia de Neemias. Era o homem que iria provar a bebida antes de entregar ao rei. Se estivesse envenenada, ele iria morrer. Dependia então, o rei dependia de Neemias para viver ou morrer. Não era um garçonzinho, era um cargo de muita relevância. Ele larga tudo e se põe a reconstruir Jerusalém. Não vou falar sobre a história de Neemias porque não é o foco. Mas ele começa a arregaçar as mangas e a trabalhar, a pelejar, porque não existe nenhuma vitória sem trabalho. Concorda comigo? Não existe. Você quer crescer, quer ter vitória, então trabalhe, meu amigo. Trabalhe muito. Não há nenhuma vitória sem luta, sem trabalho, sem obstinação. Mas há um momento em que Neemias dá uma instrução ao povo. Diante de um tempo em que ele percebeu de que o seu trabalho, a sua força já não seria suficiente, ele diz, para tudo, porque agora o Senhor pelejará por nós. Há momentos em que ele diz, vamos ao trabalho,
e a outra que ele diz, cruza os braços, porque nesse momento, nessa situação, precisamos parar com tudo, porque nessa situação só Deus pode agir, Ele pelejará por nós. Depois ele retoma o trabalho e a construção das muralhas se resolve. Mas há necessidade de termos discernimento, de que há tempos e tempos, há tempo em que eu trabalho, há tempo em que eu pelejo, luto, mas há tempo em que o Senhor pelejará por nós. Pastor, eu vou ouvir essa mensagem por educação, porque eu não sei o que é crise. Minha vida é só vitória, é só alegria. Olha, eu vivo numa paz que o senhor não tem noção. Dá vontade de escrever um livro e testemunhar a paz que eu vivo. Pois é, eu sou um mero mortal e sei o que é crise. E eu não posso ignorar que ela é uma realidade humana. E eu preciso aprender a lidar com ela. Se você não está em crise, então Deus seja louvado. Mas que esta palavra te prepare para os tempos de crise, porque crises virão, hoje, amanhã ou um pouquinho mais à frente, mas todos nós enfrentaremos crises, e que Deus nos prepare para enfrentar as que já temos e aquelas que virão pela frente, na certeza de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bom, eu queria iniciar tentando uma definição de crise. Existem muitas, mas quero trazer uma. Crise seria um momento da vida, quando todo o sistema atual entra em pane, uma espécie de curto-circuito existencial. Nós gostamos das coisas no lugar, concorda comigo? Eu não sei se você é como eu, as mulheres gostam de tirar as coisas do lugar, arrumar de forma diferente a sala, o quarto. E no dia você chega em casa, o sofá que estava na direita, agora está na esquerda, a televisão que estava no seu lugar, sumiu tudo o lugar, você fica, eu me sinto angustiado, eu gosto de tudo no seu lugar, quase uma rotina, e as mulheres gostam de trocar as coisas do lugar, para inovar, né? Mas veja, uma coisa é você reordenar os objetos numa sala, e produzir um bem-estar, e você pode sim mexer ou não mexer, mas há um detalhe, é que na vida, nós precisamos de uma certa regularidade. Horário de comer, as contas pagas, então o dinheiro entra no dia tal, para que você possa arcar com os compromissos que vêm logo a seguir. Nós precisamos de regularidade até para o nosso intestino. Alguns entram em desespero, porque tem um horário certo, tem que ter. Tudo no nosso corpo fala de regularidade. Quando você come algo que te faz mal, aquela regularidade, ou a chamada homeostasia sistêmica, o equilíbrio do corpo, entra em colapso. Uma toxina invadiu o seu organismo, o que vai ocorrer naquela hora? Uma crise no seu corpo. E essa crise vai transformar-se em vômito ou diarreia. Porque o corpo vai buscar novamente o equilíbrio, para equilibrar-se a uma crise instalada e logo depois uma harmonia. Ou seja, a crise faz parte, mas ela nunca é para sempre, e tem uma meta maior, e essa meta é equilíbrio. Então há um momento da vida em que o nosso sistema familiar, ou nosso sistema financeiro, ou físico, ou emocional, entra num colapso, dá um pane, um curto-circuito existencial, e você já não sabe onde começa, aonde termina as coisas. Seja por uma doença, uma crise financeira, seja por uma crise na família, uma crise conjugal, seja um problema de falecimento na sua casa, quaisquer circunstâncias podem produzir esse curto-circuito, que eu estou chamando aqui de curto-circuito existencial, um pane no seu sistema atual. Todos estamos sujeitos a isto. Existem 3 premissas básicas para falarmos da crise. Primeiro, que as crises sempre virão. Ah, pastor, isso é pessimismo puro. Não, não é. É realidade. E podemos ver a realidade mesmo olhando para o melhor de Deus e não sendo tomados pela realidade. Mas a realidade é, as crises sempre virão. Você não vai se lembrar disso, mas imagino que como pai ou mãe sim, não como o sujeito que sofreu. Quando o bebezinho começa a formar a dentição, e os primeiros dentes começam a nascer, o que ocorre ali? A gengiva da criança começa a ser rasgada para aquele dente poder ganhar espaço. E é normal que a criança fique muito irritada, chora bastante, dá febre, algumas febre altíssima, para que os dentes saiam, é preciso que a gengiva seja rasgada.
Uma coisa pequena que diz que para que você possa comer algo mais sólido, é preciso primeiro a dor. A dor faz com que a criança tenha dentes lá na frente. É possível que os dentes saiam sem um desconforto, sem dor, sem febre. Quem é pai e mãe sabe que isso não é possível. Pode ter graus diferentes, mas é um grande desconforto. E nós precisamos entender que a vida toda nos coloca nessa rota de equilíbrio e desequilíbrio, a fim de que possamos crescer. Então, a primeira premissa básica em relação à crise é: a crise sempre vai vir. Pastor, nunca me avisaram isso. Eu me converti para ter paz, pastor. Bom, é verdade, eu também. Mas a paz que Cristo promete é uma paz que excede a toda a compreensão humana. Uma paz tão grande que ela te acompanha até no tempo de crise, mas a crise virá. A crise virá. A segunda premissa básica é que as crises, de forma geral, não podem ser evitadas. Quem tem necessidade absurda de controle sobre as coisas, sofre mais do que os outros, porque acredita que tudo pode ser controlado. A crise é um atestado de incapacidade para aqueles que acham que podem controlar tudo. Não dá para controlar, sabe por quê? Boa parte das crises não dependem só da nossa ação, envolve um ou mais seres humanos, circunstâncias, momento do nosso país, da economia e uma série de outras situações. As crises, de forma geral, com poucas exceções, não podem ser evitadas. Terceira e última premissa básica sobre a crise: as crises são parte da experiência da vida. Pastor, eu quero viver sem crise. Tem um jeito. Vou chamar os pastores aqui no final. Quem me conhece já sabe até o que eu vou falar. Vou chamar os pastores aqui no final. Nós vamos receber você aqui à frente, que quer viver sem nenhuma crise, e vamos fazer uma oração de poder, pastor Wesley. Senhor, bota a mão na cabeça da pessoa na hora e fala assim: Senhor, leva, mas leva agora, em nome de Jesus. Vai com Deus e sobe para o céu logo, porque se for para o inferno, a crise continua lá. Tem que subir, tem que ir para o céu. Se morrer e for para o inferno, zebra, a crise piorou. Quer viver sem crise? Só tem um jeito: é não estar vivo. Eu acho que ninguém quer morrer. Concorda comigo? Alguém está na fila aí que quer morrer, quer muito morrer? Bom, eu acho que não vai aparecer. Se tiver com vontade, não vai também se pronunciar para passar um vexame, né? É verdade. Mas veja, faz parte da experiência de vida. Vivos enfrentam crises. O detalhe, irmãos, não é a crise, é que foco estamos dando à crise. Lembra vocês o que registra Jeremias lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Amo esta passagem bíblica, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O detalhe, irmãos, é o contexto desse texto. O texto registra no primeiro versículo, o que Jeremias declara é muito forte. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição. Depois leia o capítulo inteiro, o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Você vai ver o nível de dor que esse homem estava enfrentando. Vai ver o absurdo de aflição que ele estava enfrentando. Mas lá num dado momento, no mesmo capítulo, no verso 21, ele para tudo e diz: eu preciso mudar o meu foco. Ou irei focar na aflição e permanecerei aflito, ou irei encontrar um outro foco. E sabe o que ele faz? Ele resolve olhar para as misericórdias do Senhor. E lá então está o registro. Ele diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele fala que a fidelidade de Deus se renova a cada momento, a cada manhã. E que bom é o Senhor para aqueles que por Ele esperam, para a alma que o busca. Irmãos, a crise ou a aflição estava ali, mas o foco foi alterado. Deus se coloca na crise, não para acentuá-la, mas para transformar a crise num espaço de crescimento. E nós temos necessidade de crescermos. A crise gera desequilíbrio, concorda comigo? Gera. A crise gera desequilíbrio, mas na busca pelo equilíbrio, nós vamos reinventando a vida, e algumas vezes vamos nos reinventando a nós mesmos, para enfrentar a crise.
Vem uma crise e você vai entrar no estado de falência na sua empresa. Você vai ter que reinventar a vida, meu amigo. Se naquele setor não está dando, vai ter que inventar uma outra coisa para fazer, e de repente se desperta um grande profissional numa área completamente distinta daquela que você tão bem dominava. Reinventamos a vida ou nos reinventamos a nós mesmos em tempos de crise. Desequilíbrio é também possibilidade. Estão entendendo até agora? Minha palavra hoje vai ser muito introdutória, porque nós teremos vários outros momentos para compartilhá-la. Já trouxe isso para os irmãos, eu quero retomar aqui, apenas para reforçar a ideia de desequilíbrio. Uma criança aprende de que forma? Ela observa, ela começa a discriminar, isso produz uma informação, aquilo vai sendo processado, ela armazena a informação, aquilo se acomoda, e ela sabe então que isso aqui é luz, por exemplo. E é na medida em que você apresenta um estímulo novo para a criança, é que ela vai então se dar ao maior crescimento. Pegue uma criança e mantenha ela 5 anos, até o 5º ano de vida, trancafiada dentro de uma casa, com muitos estímulos restritos. E pega uma outra criança, irmãzinha, pode ser gêmeos, e coloca ela em contato com vários estímulos, várias crianças, bichinhos, cachorro, papagaio, parentes, amigos. No final de 5 anos, você vai saber quem mais aprendeu, foi quem mais foi estimulado. E eu me lembro então do Asaf, meu sobrinho, e na ocasião ele era bem bebezinho, estava começando a andar e estávamos de férias, e eu e minha esposa fomos andar com ele. Num dado momento minha esposa foi então sozinha, e andando pelo bairro, um lugar de muitas fruteiras, de muita planta, de muitas árvores, o bairro muito bonito, a Mata Atlântica atrás, então não tinha como as casas não se adequarem, acabavam plantando muita coisa. Ele ia passando em frente às casas, ele viu uma bananeira, e ele olhava e falava: manga. Tudo bem. Mais à frente, uma goiabeira, manga. Daqui a pouco tinha um pé de abacate, manga. Todo tipo de fruta que Asaf via era manga. Falei: meu Deus, não é possível. Falei: meu irmão, nós temos que apresentar outras frutas para esse moleque. Porque você imagina ele chamar tudo de manga, de banana, melancia, tudo era manga. Então nós compramos muitas frutas e aí começamos a estimular. Ele já agora está num outro momento, que ele sabe que manga é manga, banana é banana. Mas eu me recordo da crise dele, quando olhou para o meu celular e tem uma maçã, e ele falou, ele estava começando o exercício de aprender novas frutas: é morango? Falei: meu Deus, não entendeu nada ainda. Não é morango, Asaf, isso aqui é maçã, né? Mas é interessante o olhar dele de crise. É uma crise infantil. Não é? Falei: não, não é. Isso aqui não é morango, isso aqui é maçã. Irmãos, a criança entra em crise quando está aprendendo. Mas a crise é necessária, senão ela não aprende. Se você a mantém no conforto, não a estimula, não a provoca, ela estaciona. Bom, nós crescemos. Não somos crianças, mas ainda temos necessidade de crescimento. E ninguém cresce na sombra e água fresca. Nós crescemos são nos nossos desertos. Crescemos são nos nossos campos de batalha. São nas lutas, nas dificuldades. Isso não é para sempre, mas é nesse tempo em que nós crescemos. Falando no sentido mais amplo, devemos às crises as maiores, ou os maiores crescimentos, ou o maior nível de evolução humana que já tivemos. Às crises nós devemos. Por exemplo, se você for olhar hoje a revolução da indústria farmacêutica, se você for olhar hoje o boom que nós tivemos no campo da comunicação, se você for observar o que se deu no campo dos transportes, da segurança pública, de forma geral, isso se deve a quê? A guerras, a terrorismo, a recessões econômicas, se deve a epidemias, a colapsos políticos. As crises mundiais produzem evolução, fazem a humanidade crescer. Lembra, quem não lembra, né, do ataque do 11 de setembro? Irmãos, o que se produziu de tecnologia no campo de vigilância, no campo de segurança, não estava escrito nas décadas anteriores. Algo extraordinário, por causa de um ataque a uma nação, um ato terrorista, produziu crescimento.
uma epidemia. Lembra daquele momento da gripe? Várias, né? A gripe aviária, a gripe suína, é gripe para todo lado. Aquilo produz um boom na indústria farmacêutica. Crises sempre nos levam ao crescimento. Aí nós entramos em crise, uma crise particular. E aí falamos assim: Deus, por que estou em crise? Eu diria para você que a pergunta por que estou em crise não é muito inteligente. Porque nem sempre encontraremos o porquê de uma crise, mas podemos encontrar o para quê de uma crise. Não a razão que a inicia, nem sempre conseguimos entendê-la, mas aonde aquilo pode nos levar. E podemos chegar à conclusão de que crises produzem crescimento. O que eu posso aprender com esse problema financeiro? O que eu posso aprender com essa situação desconfortável na minha família? O que eu posso aprender com essa enfermidade na minha casa? O que eu posso aprender com essa crise na minha empresa? Há sempre um para quê. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Diz assim, parece uma contradição esse texto, mas escute: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Bom, ele está falando de paz, concorda? Está claro aí para vocês? Que o tema do discurso de Jesus nesse momento é paz, mas ele diz: no mundo tereis aflições. Peraí, mas ele estava falando de paz. E agora me dá um alerta de que na vida, no mundo, eu irei enfrentar aflições. Mas ele logo em seguida justifica dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você pegar uma pessoa pessimista, o foco dela vai estar onde no versículo? Pega uma pessoa tomada por um pessimismo espiritual, emocional, e lá vai o que você quiser interpretar. Qual é o foco, o recorte do texto que essa pessoa vai dar? De que no mundo teremos aflições. Ó vida, ó céus, que dó. Mas aqueles que são tomados pela fé inabalável em Cristo Jesus vão chegar a uma conclusão para além da testificação de que no mundo teremos aflições. O foco agora é mudado e vamos chegar à conclusão de que podemos ter paz, mesmo na crise, porque aquele que diz que existem aflições, também declara: eu venci o mundo, e juntamente com o mundo eu venci todas as aflições humanas possíveis, inclusive a morte, posteriormente também é vencida. Olhando para o que diz Isaías capítulo 41, versos de 9 a 10, convido a abrir a palavra, se você puder, estamos caminhando para finalizar. Isaías capítulo 41, versos 9 e 10, a Bíblia diz: tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Guarde isso, grifa: a ti te escolhi, e nunca te rejeitei. Portanto, o que vem a seguir está ligado a essa afirmação anterior. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você tem dúvida de que o Senhor te escolheu? Tem dúvida de que o Senhor não te rejeitou, ao contrário, te acolheu, te amou com amor eterno, te atraiu com a sua benignidade? Há dúvida no seu coração do grande amor de Deus? Porque ligando ao que afirmamos lá no que Paulo afirma em Romanos 8,
O que me garante a certeza de vitória é o amor de Deus, porque Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. É a certeza de que Deus me ama, que me ajuda a crer de que eu sou mais do que vencedor e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Se há dúvida sobre o amor de Deus, sobre a minha vida, então nada mais faz sentido no capítulo 8 de Romanos. Portanto, não temas. Pastor, como viver sem medo? Bom, existe aquele medo necessário para que você não cometa loucuras na sua vida. Eu diria que esse medo é até divino, porque impede que você faça muitas loucuras contra a sua vida ou de terceiros. Mas o medo, para além disto, ele não só é um problema como pode ser diabólico. Tem muita gente manipulada na mente pelo inimigo das nossas almas, exatamente usando o medo como brecha. Portanto, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você acredita nisso que eu acabei de ler? É palavra de Deus, você acredita nisso? Eu iniciei essa celebração, tínhamos poucos aqui reunidos, lendo Salmos 27, eu quero apenas reler o versículo 10 com vocês. Abra, por favor. Livro de Salmos, capítulo 27, verso 10. O salmista assim declara: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor, o que diz a palavra? Me recolherá. Eu sei que é ínfimo os dados, ou são ínfimos os dados de abandono, em que pai e mãe abandonam seus filhos. Ficam em evidência porque é uma coisa horrorosa de se ver e ouvir nos noticiários. Mas a verdade é que, de forma ampla, geral, não é comum pai e mãe abandonar filhos. Concorda comigo? O excepcional é o abandono. O normal é o acolhimento. Pai e mãe, temos um monte de pais aqui. Ou está com o filho no colo, ou está pensando no filho, porque o filho está lá no culto infantil. Pai e mãe não é normal, né, fazer, né, ou promover o desamparo. Mas o texto diz que isso pode acontecer. E mesmo que um pai ou uma mãe te desamparasse, a Bíblia diz que o Senhor, Ele iria te recolher, te amparar, te amar, cuidar de você. Irmãos, estamos vivendo num momento histórico em que somos bombardeados dia e noite, noite e dia, via televisiva, internet, de todas as formas. A palavra de comunicação hoje é crise. É crise na Grécia, é crise no Brasil, é PT e lá vai fumaça, é crise para todo lado. Os indicativos de desemprego são horrorosos, o país não está crescendo, não há prospecção de melhora a curto prazo, não temos uma política que dê conta do que está acontecendo hoje, de desarranjo econômico e social da nossa nação. Se formos olhar para os indicativos nacionais e internacionais que nos chamam a atenção para a crise, iremos entrar num colapso nervoso. Mas homem e mulher de Deus não vive da economia de um país ou da política de um país, sobretudo vive da graça de Deus. É óbvio que indiretamente nos atinge, mas a Bíblia diz que é possível que os filhotes de leões até passem fome, mas bem algum faltará àqueles que temem a Deus. Veja, estamos precisando como nunca olhar para a cruz, olhar para Jesus, rever a palavra, lê-la, engolir essa palavra, mastigá-la, ruminá-la e voltar a crer de que há um Deus para além da crise, seja ela econômica, política, familiar, qualquer que seja, porque esse Deus nunca nos desamparou, nem quando o PMDB, nem quando o PT ou qualquer outro partido político governou ou vai governar o nosso país. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E a visão que temos em Isaías 6 é a mesma de Apocalipse. Deus está no trono, e Ele não saiu de lá, e Ele reina sobre tudo e todos. A Bíblia diz que Ele está num cavalo branco, e Ele sai cavalgando, vencendo e para vencer. Ele não mudou. E essa imutabilidade de Deus diz que Deus não mudou na forma de me amar, Deus não mudou na forma de me proteger, Deus não mudou na forma de me amparar. Ele é o mesmo. Irmãos, eu não sei o que vai virar o nosso país, sinceramente eu não faço ideia. E vou confessar para vocês que eu estou vivendo meio que alienado há muito do que está passando aí. Resolvi deixar de assistir muito do que eu assistia. Eu gosto de telejornal, tenho tido pouca informação, porque parece um disco furado, é a mesma mazela sendo dita de várias formas, muda a forma, mas é a mesma mazela sendo comunicada. Passa dia, sai dia, mês e mês, um atrás do outro, e a mazela é a mesma. Mas ao invés de olhar para a crise mundial, o detalhe é que vai piorar. Pastor não fala assim, vai ter um ganho, calma. Há uma expectativa de que até início do ano, muito que está ocorrendo agora, deu uma melhorada. Mas irmãos, a Bíblia deixa bem claro para mim, de que a raça humana caminha para o fim. E esse fim é algo real. E nesse fim a Bíblia deixa bem claro que não vai ficar pedra sobre pedra. Não teremos céu na terra, nem agora, nem daqui 10 anos ou 100 anos, não tem céu na terra. Temos fragmento do céu na terra, quando cremos em Cristo, e olhamos para aquilo que está além da vida. Mas aqui não é o céu, lamento de dizer, não é o céu. E eu termino, lembrando a você um dos salmos mais extraordinários, que mostra o lugar de Deus na crise. E poderia dizer o lugar de Cristo, apesar do Velho Testamento não mencioná-lo, usando o nome Cristo, ele sempre esteve lá, desde a criação, porque nada do que foi feito, sem ele se fez, diz a palavra. E diz então o Salmo 91, versos de 9 a 12, abra lá. Pastor, olha, esse é o meu salmo predileto, está aberto a minha estante, tem mais de 20 anos, nunca deixei mexer. Quando o bicho pega lá, eu recito esse salmo, viu? É uma bênção. Está tudo errado. Se você está abrindo o salmo durante 20 anos, ou está recitando porque o bicho pegou, está tomando isso como um amuleto da sorte. Faça isso não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui é palavra de Deus. Ah, mas o meu é o 23, pastor. 91 não, mas 23 eu faço isso que o senhor falou aí. Não faço nem com 23, nem com 91, nem com 27, nem com nenhum salmo. Não é para usar como amuleto da sorte. Mas diz a palavra, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Para onde você vai correr se o bicho pegar mais está pegando no nosso país? Vai correr para onde? Para onde você acha que vai correr se a coisa piorar para além do que já piorou? Sabe o que o texto está dizendo? Tem um Deus que é refúgio para você. Agora, daqui a 1000 anos, foi há 1000 anos atrás, esse Deus é refúgio para você. E diz aqui, no Altíssimo fizeste a tua habitação. O que é isso? Eu já preguei sobre esse salmo, uma série de mensagens sobre esse salmo, e eu gastei um tempo para explicar o que é habitação nesse texto. Nós não podemos, irmãos, fazer de Deus uma barraca, que temporariamente estou nela, mas que a desfaço, guardo até o próximo piquenique. Deus não é um lugar para você passar por ele. Ele tem que ser para você habitação. Habitação é um lugar que você vai e ali você permanece. Estamos falando de estabilidade. Na presença de Deus não podemos passar, não podemos viver de passagem, mas precisamos entrar e permanecer na presença de Deus. E diz a palavra, se você fizer do Senhor a sua habitação, verso 10, lê comigo, todos juntos, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele diz o porquê, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé
em pedra. E a crise? Sei não, meu irmão, está por aí. De vez em quando beira lá em casa. Deve estar beirando a sua casa também. Mas independente que crise é essa que enfrentamos, se é uma crise econômica, estamos de uma crise macroeconômica, social, política, ou uma crise micro, suas questões familiares, seus problemas de saúde, suas questões financeiras, não importa se é macro ou micro, toda crise pode ser para você uma grande oportunidade. Então, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, e faça o que Paulo fez, mude o foco. Olhar para a crise é necessário por um tempo breve, mas olha para aquele que pode te dar paz na crise e te dar vitória sobre quaisquer crises que você enfrente. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse instante. E eu quero então, enquanto estou orando, queria que você também orasse. Eu vou orar aqui sem pronunciar uma palavra audível, para que você tenha a oportunidade também de orar. Depois eu quebro o silêncio orando por você. Eu quero sugerir que possamos orar nesta hora, e nessa oração, aí no secreto do seu coração, você pudesse se perguntar, inclusive, qual o lugar de Cristo na sua vida nesse momento. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o tamanho da minha crise. Pois é, eu nem preciso saber o tamanho da sua crise, mas eu e você precisamos saber o tamanho do poder de Deus para nos livrar das crises e gerar crescimento em nós nesses tempos tão difíceis. Ele é Senhor. Ore ao Senhor agora, feche seus olhos. Eu queria que você pudesse falar com Deus e apresentar a sua vida ao Senhor. A crise pode ser pedagógica, ela pode te ensinar bastante, mas só quando você olha para Jesus, só quando você tem um coração ensinável, que o Espírito Santo de Deus pode tratar com você nesses tempos de crise. Alguns entram na crise e passam a ruminá-la por anos, anos e anos. Mas é inteligente olhar para a crise, pensar sobre ela, mas enfrentá-la com fé, porque não há muralha que fique de pé pelo poder da graça de Deus. Não tem crise que é para sempre quando o Senhor está sobre nós. Não importa que crise é esta, Ele continua no trono, reinando soberanamente, e Ele está cuidando de você. Faça do Senhor o seu refúgio. Está difícil lá na sua casa? Busque refúgio em Deus. As finanças estão complicadas, há um problema de saúde, há uma crise conjugal, há uma luta na sua empresa. Comece a olhar para Deus como um lugar mais seguro para você habitar. Ele é a sua habitação. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e nós Te adoramos nessa noite, porque apesar de termos muitas crises, nós temos Cristo sobre nós, reinando soberanamente, nos fazendo crer, nos fazendo, ó Deus, perceber que a vida vai além da crise, seja ela pequena ou grande. Ó Deus, obrigado pelo tanto que Paulo, teu servo, nos ensina quando se trata de foco na vida. Ele tinha muita luta, muitas lutas, mas resolveu olhar para Jesus, autor e consumador da fé dele. Portanto, ele entendia que as tribulações, que as aflições deste tempo presente não poderiam ser comparadas com a glória que haveria de ser revelada em Cristo. Nesta noite, Deus, nós Te pedimos, nos ajude a olhar mais para Cristo e menos para as crises. Até devemos considerá-las, mas colocá-las subjugadas ao poder da graça do Senhor, colocá-las subjugadas, curvadas ao poder da graça do Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajude nesta caminhada de fé cristã, ter Cristo no meio da crise, e ao final temos crescimento, porque os grandes gigantes que a Bíblia narra cresceram por conta das crises. Quantos desertos, quantos vales,
foram responsáveis pela fé gigante de Moisés, de José, de Davi, de Paulo, por que não também da nossa fé, Senhor? Versão exclusiva Melodia. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Canta comigo, família, melodia, canta, canta. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, coisa linda, Brasil. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Um abraço, companheiro, Deus te abençoe aí, ó. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Melodia. Deus cuida de mim. Deus vai cuidar da tua vida, Ele vai abrir uma porta para você. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, olha aí, Brasil, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Tá lindo, tá lindo. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Versão exclusiva Melodia. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.